E aí, galera, tudo bem com vocês? Vamos aqui corrigir a nossa prova e só fazer alguns comentários com vocês antes. Assim como nós tínhamos combinado, eu fiz o que o Juan fez com vocês, tá? A prova, na verdade, valeu 16. Eu sei que a nota de vocês está como se fosse 20, mas eu fiz aqui na minha planilhazinha particular a conversão proporcionalmente de quanto seria a nota de vocês, a prova valendo 16, tá? E aí adicionei 4 pontos, porque eram os 4 pontos do podcast. Como vocês foram a turma vencedora, eu dei os 4 pontos. E adicionei o 0,25, que é extra, tá? Então vocês vão poder perceber que no portal a nota de vocês está diferente da nota que está entregue no Classroom, porque eu já fiz essa conversão. No Classroom é a nota mesmo da prova como se ela valesse 20, beleza? Mas na verdade vocês vão ver que a nota é maior, porque quando eu faço a conversão de 16, acrescento 4 mais 0,25, obviamente vai acabar ficando maior, porque vocês já tinham 4 pontos garantidos pelo podcast. Beleza? Bom, e sobre a prova, galera, eu vi que a maioria do pessoal foi bem. Eu esperava que vocês fechassem a prova. Ninguém fechou, na verdade. Achei até um pouco estranho. Enfim, eu percebi também que, na verdade, a turma acertou todas as questões. Só que quem acertou, por exemplo, a 1, 2, 3, 4, errou alguma coisa na 5 e por aí vai, né? Nenhuma das questões deixou de ser resolvida, né? Mas aí, quem resolvia uma acabava dando mole na outra, acabou que ninguém fechou por conta disso. De qualquer maneira, vamos aqui corrigir, né? A primeira questão é uma música, coloquei para vocês, era para vocês fingirem que isso daqui acontece de verdade. Do ponto de vista trabalhista aqui, eu perguntei para vocês, esse jardineiro claramente não é empregado, tem intenção de ser, né? Se ele fosse empregado da floricultura, percebam que eu coloquei o floricultura de propósito, né? Porque até aquele momento da prova a gente ainda não tinha falado de como era a compensação dos domésticos, então tive que colocar o termo floricultura. Eu perguntei se ele poderia realizar horas extras que ele pretende. Ele pretende ficar lá, morar lá, né, praticamente. Na verdade, se eu não me engano, só uma prova percebeu isso. Pessoal, vocês têm que dar uma lida no enunciado e saber interpretar. Eu não cheguei a tirar ponto de ninguém por causa disso, não. Mas só uma prova, se eu não me engano, se atentou para o fato de que o que ele queria não era fazer 2 horas, não. Ele queria morar lá, ficar direto. Né? O correto era você falar que não tem como. Que, na verdade, o máximo que pode acontecer é 2 horas extras por dia, por meio de um acordo individual ou até mesmo por meio de convenção, acordo coletivo. De qualquer maneira, eu acabei não tirando ponto de ninguém por conta disso, não. Agora, algumas pessoas deram mole por dizer que o acordo pode ser tácito. Não, gente, acordo de prorrogação tem que ser no mínimo expresso, não precisa ser escrito. Tácito não, tá? Outra coisa que deram mole também, e não é nem mole, e nesse caso, inclusive, eu também não tirei ponto. Foram 2 pessoas que eu até ri bastante, que fizeram alguma interpretação literal da música, não se tocaram que ali era uma figura de linguagem. Agora eu não estou me recordando exatamente o ponto. Vou dar uma olhada aqui e vou falar para vocês agora. Achei. A questão da insalubridade. Tiveram 2 pessoas que falaram, não pode fazer hora extra não por causa da insalubridade, a não ser que tenha acordo com convenção coletiva ou então permissão do Ministério da Economia, papapá. E tá certo quem falou isso. Só que não prestou atenção na música, que a insalubridade aqui é óbvio que é uma brincadeira, porque a mulher é muito bonita, ele fala que ficar longe dela é uma insalubridade, né? Mas enfim, a pessoa viajou legal, mas dentro da viagem acabou escrevendo tudo certo. Eu não tirei ponto, eu até brinquei, coloquei um comentário brincando. Foram 2 pessoas, inclusive. Coloquei um comentário brincando, mas não tirei o ponto, tá? Achei muito curioso a pessoa falar da insalubridade, mas falou corretamente, falou que quando tem insalubridade a regra que não pode e tal. Achei legal. Acabei dando a pontuação. Beleza? Bom, na letra B, aqui uma galera deu muito mole. Muita gente deu mole. Por quê? Eu perguntei, e é aqui que vocês têm que aprender, pessoal. Eu falo isso para vocês desde o período passado. Vocês têm que aprender a palavra especificidade e aplicar isso na vida de vocês. Por quê? Vocês têm que ser específicos. Ninguém gosta de ninguém enrolão, ninguém gosta de ninguém que responde o que você não perguntou. Quando você pergunta alguma coisa para alguém, você quer uma resposta do que você perguntou e não de outra pergunta. Né? Então vocês têm que tomar cuidado com isso,
para a vida de vocês. Né? Não interessa se vocês vão ser juízes, embargadores, advogados, promotores, não é isso que importa. O que importa quando alguém te pergunta alguma coisa, se você tem a obrigação de responder, responda o que te perguntaram. Né? De preferência, de forma direta e completa. Não precisa ser prolixo, mas pelo menos completo. Né? E direto. Também não precisa de ficar respondendo coisas que não te perguntaram. Então, prestem bem atenção nessa letra B. Nessa letra B, eu perguntei para vocês, né? E aqui, olhem só as últimas duas palavras da pergunta. Que estes poderiam acordar entre si. Muita gente sacou, mas muita gente também não sacou. Gente, o que eu posso fazer de compensação entre mim e meu empregador? Certo? Aqui, mas Osório, a compensação anual pode, desde que tenha convenção e acordo coletivo. Tá, mas para ter acordo, convenção coletiva, tem que ter o quê? Sindicato. Então já não é mais entre si. Né? O entre si, depois que o sindicato já participou, já é com uma terceira pessoa junto. Então não é essa a pergunta. A pergunta foi proposital. Esse entre si foi proposital. Era uma pegadinha. Muita gente caiu e perdeu ponto por isso. Tá? Na verdade, o correto é aqui a mensal e a semestral. Tá? E ainda assim, quando o pessoal falou de semestral, ainda falou que podia ser por acordo ou convenção. Mas aí eu até ignorei, porque pelo menos acertou que a mensal e a semestral pode ser feita entre si. Tá? A mensal nem precisa ser por escrito, pode ser tácito, a maioria do pessoal acertou também. Já a semestral precisa ser pelo menos por escrito, mesmo que individual. Né? Agora, a anual não dá, galera, porque a pergunta não está te perguntando quais são todos os tipos de compensação. Se fosse assim, você tinha que colocar 12 por 36 também. Tinha que colocar, sei lá, todas as compensações possíveis. Não, não é esse caso. Tá? A pergunta era entre si. Entre si são só duas, mensal e semestral. Beleza? Então, assim, quem perdeu ponto aí nessa questão foi por conta disso. A maioria da galera foi por conta disso. Tá? A número 2, eu tenho uma curiosidade para vocês. Essa número 2, ela é quase toda verdadeira. Ela aconteceu comigo. Dr. Gualtemar existe. Ele é pai de um grande amigo meu, inclusive. Foi até meu padrinho de casamento. E aconteceu isso com ele. Não era o Santander também, não. Mas aconteceu isso com ele. Ele era professor zilhões de anos atrás. E aí ele estava querendo sacar o FGTS. E ele não sabia onde é que estava. Aí que eu encaminhei ele para ir à Caixa Econômica para sacar o FGTS dele. Né? E eu vi que acho que tiveram umas duas pessoas, mesmo depois de eu ter pedido para avisarem a turma, que falaram em prescrição. Gente, pelo amor de Deus, olha a questão. O dinheiro está depositado na conta do trabalhador. Imagine só, eu coloquei um dinheiro na minha conta corrente hoje. Passam-se 30 anos. Eu não posso sacar, não? Prescreveu? O dinheiro é meu, pô. O dinheiro já está na minha conta. Não tem que falar em prescrição. Prescrição é quando você vai cobrar porque não te pagaram. Não é esse caso. Esse caso já está pago, o dinheiro está lá. Beleza? O que você tinha que saber aqui é que o dinheiro estava naquele banco, mas em 90, com a nova lei da FGTS, né, que substituiu aquela de 66, aí nós tivemos que todas as contas de FGTS tiveram que migrar para a Caixa Econômica. Então você tinha que saber que esse dinheiro estava na Caixa Econômica, tinha que saber que como ele não tem, essa é a única informação inclusive, como ele não tem vínculo de emprego desde aquela época de 90 e tanto, já tem mais de 3 anos que ele está sem vínculo, isso é um requisito de saque, tá? Então ele pode sacar sim, por estar mais de 3 anos sem carteira assinada. Ele, para sacar, ele não vai ter que fazer nada contra o Santander, ele tem que procurar a Caixa Econômica, beleza? Isso daí já responde a letra A e a letra B. E a letra C é a parte que não era verdade, né? Aqui era só para completar a questão mesmo. Mas a questão da letra A e B foram verdadeiras, aconteceram na vida real. A letra C pergunta, por curiosidade, ele afirma ter lido a CLT, que por ter mais de 10 anos de serviço, ele teria estabilidade no emprego. E pergunta se ele tinha mesmo esse direito. Então, a maioria do pessoal acertou, mas teve uma galera que não se atentou para o fato de que ele tinha FGTS. Se ele tinha FGTS, é porque ele era optante do FGTS. Se ele é optante do FGTS, ele não tem direito à estabilidade decenal. Tá? Uma coisa que eu senti falta, que ninguém falou, eu acabei não tirando ponto de ninguém por causa disso, mas eu achei que vocês deram um certo mole, é que esse artigo da CLT ele já está revogado pela Constituição. Ele só está ali ainda porque ainda existem os direitos adquiridos. Porque quando a Constituição de 88 fala que o FGTS é obrigatório,
Então não tem mais como você optar por ser seletista. Isso é uma coisa que ninguém falou, eu acabei não tirando ponto também, mas saibam disso, hoje não tem como mais. Esse artigo está lá sim, se você abrir a CLT você vai ver. Mas ele está revogado pela Constituição. Tá? Ele não está mais em vigência plena, ele só está em vigência para aqueles que tinham direito adquirido. Tá? Isso é uma coisa que ninguém falou, eu acabei não tirando ponto, mas aqui a resposta era, como optante pela FGTS, ele acaba renunciando à regra da estabilidade decenal. Beleza? Porque elas são incompatíveis entre si. Na número 3, nós temos aqui colunistas de uma revista. A maioria acertou, achei bem legal isso, a maioria fez um raciocínio correto. Mas teve muita gente que não se atentou. E o pior foi o seguinte, teve gente que falou e eu falei, caramba, acertou. Chegou no final, na hora de fazer o gol, tirar o 10, falou besteira. Gente, presta atenção. É uma revista, né? Nós temos 2 colunistas. Esses 2 colunistas têm praticamente a mesma produtividade, aparentemente teriam até mesmo perfeição técnica, né? Exercem a função, mas recebem salários diferentes. Um escreve sobre economia e o outro sobre política. A revista alega que paga salário maior que escreve sobre economia, porque há uma pesquisa que demonstra que a maioria dos assinantes consome produto principalmente pela fama que a revista possui junto aos economistas. Galera, quer alguma coisa mais objetiva do que essa? A perfeição técnica vai para o saco aqui. Não tem perfeição técnica igual aqui. Porque quando eu falo para você que a revista é consumida por causa dos economistas, é óbvio que o colunista da economia tem mais responsabilidade. Se ele fizer merda, a revista vai cair em descrédito no principal polo de venda. Então esse cara tem mais responsabilidade. Eu não quero dizer que ele escreva melhor do que o outro, não. Mas só de ele ter essa responsabilidade a mais, só de a revista ter isso. É porque se eu falasse, ele é melhor que o outro, é pior que o outro, cairia na subjetividade. Mas quando eu tenho uma pesquisa dizendo por que você compra essa revista? Por causa da economia. Tem nada mais objetivo que isso. Tá? Então, obviamente, não tem que se falar em equiparação salarial. Beleza? Aqui você pode até concordar ou discordar do critério, mas que ele é objetivo, ele é. E aí o TST não fala nada quanto a isso. O TST fala que o critério é objetivo, pode discriminar, porque aí não é uma discriminação do ponto de vista de falta de isonomia, e sim uma discriminação que realmente faz a isonomia valer. Né? Você está tratando um desigual de forma desigual. Beleza? Então aqui uma galera deu mole achando que tinha perfeição técnica, mas na verdade o texto não fala nada que tinha perfeição técnica, só fala que tinha a mesma produtividade. Inclusive, os dados que estão aqui mostram que a perfeição técnica é diferente justamente porque o público maior é da economia. Então aqui a grande questão é, não pode pedir equiparação por causa da falta de não há aqui o mesmo trabalho de igual valor. Por quê? Por causa da perfeição técnica, já que por critérios objetivos o cara da economia tem que ganhar mais mesmo. Beleza? Então, esse era o gabarito da questão. A número 4, a maioria acertou também, mas com alguns deslizes. Né? Por quê? Todo mundo percebeu aqui que o 3 era o correto, é onde você vai poder realmente fazer a equiparação salarial, porque apesar de nós estarmos falando de uma empresa pública, instituição bancária, a gente sabe que ela é de direito privado. Aqui era para ser uma pegadinha, ninguém caiu, isso é muito legal, parabéns para vocês, né? Porque é só administração pública direta que não tem equiparação. A indireta tem. E aí o 3 é o correto. Realmente o 3 é o caso que nós vamos poder pedir equiparação salarial. O caso 1, praticamente todo mundo acertou a justificativa de por que não pode. Né? No caso 1, nós temos o problema do estabelecimento comercial, porque o outro camarada se localiza na filial. Mas algumas pessoas, não foram muitas, deram o mole de dizer que não tem simultaneidade. Como que não tem, gente? Um foi admitido em 2017, o outro em 2018, aqui não fala nada de um ter saído antes do outro. Não dá para você dizer que não tem. Como é que você presume que não tem? Quem escreveu que não tem, deu mole. Como deu mole, eu tirei uma pontuação. Beleza? Se eu não me engano, eu tirei 0,25 ou meio ponto. Não lembro. Acho que foi 0,25. Tá? Por ter dado mole. Porque acertou, inclusive, quem fez isso. Porque falou que era por causa do estabelecimento. Mas aí enfiou a simultaneidade no meio aí, criando um enunciado.
Lembra que eu falei, gente, vocês têm que ser específicos. Se o enunciado não falou nada, é porque você tem que presumir que os dois estão trabalhando. A regra não é essa? Presunção não é de que o trabalho continua? Então, se fosse exceção, o enunciado traria para vocês. Tá? Assim como ele trouxe mesmo no caso 2. No caso 2, vocês perceberam que não tem simultaneidade. A maioria aqui, esmagadores, nem lembro se teve alguém que errou. Tá? Falta no caso 2 a simultaneidade. Agora, o campeão de deslize foi o caso 4. Tá? No caso 4, o que acontece? Muita gente confundiu o requisito negativo da condição pessoal com perfeição técnica. Mas, gente, de novo, foquem no enunciado. Onde está escrito aí que não tem a mesma perfeição técnica? Quem foi que disse que o técnico de enfermagem e o enfermeiro não têm a mesma perfeição técnica só por serem técnico de enfermagem e enfermeiro? Às vezes você tem um técnico de enfermagem que já, sei lá, fez a faculdade toda de enfermagem e não fez o TCC. E na prática ele já trabalha tanto tempo que ele sabe mais que o enfermeiro. Não dá para você dizer que só porque ele é técnico ele sabe mais ou sabe menos. Tá? Então quem falou que aqui o erro era por causa da falta de perfeição técnica igual, tá errado. A enunciado não falou isso para vocês. Tá? O correto, como muita gente falou, é o seguinte. Aqui nós temos uma condição negativa. E a condição negativa é uma condição pessoal, né? Um requisito negativo, que é a condição pessoal diferenciada. Que quando você tem um enfermeiro, pela formação dele, ele não pode ter equiparação com um técnico de enfermagem. Beleza? Alguns até citaram a súmula do TST, né, que fala do atendente com técnico de enfermagem, para fazer uma analogia, achei bem legal. Mas teve gente também que eu dei a pontuação completa, que não foi tão detalhista, mas que enxergou além. Já falou assim, olha, ele não pode pedir equiparação porque o caso nem é de equiparação, o caso é de desvio de função. Então ele vai pedir só o dinheiro naquele momento. Achei legal, é uma boa tese. Não estou dizendo nem para vocês que está certo, que aí vai depender muito do que o juiz vai entender. Mas é uma tese interessante. Vocês perceberam que não é equiparação, que ela estava em desvio de função. Achei legal. Dei a pontuação completa também para quem escreveu isso, embora não fosse exatamente o gabarito. Beleza? Pelo menos entendeu que aqui o requisito não era de perfeição técnica. Né? Entendeu que a perfeição técnica estava sendo a mesma, que aqui o problema era de se tratar de condição pessoal, ou seja, requisito negativo, não um dos positivos. Beleza? Continuando. Item 5, questão 5. Frederico, para quem não entendeu, é o Kiko, né, do Chaves, foi nomeado para o cargo de confiança de gerente de pessoa jurídica. Gente, gerente de pessoa jurídica. Se eu dou um nome para gerência, é porque ele não é gerente geral. Teve pouca gente, mas teve gente que confundiu e achou que era gerente geral. Pô, se é gerente geral, eu não vou te chamar de gerente de pessoa jurídica, vou te chamar de gerente do banco. Gerente geral da agência, gerente geral do banco. E não de gerente de pessoa jurídica. Gerente de pessoa jurídica é um setor. Inclusive, esse foi um termo que está no vídeo, na videoaula, que a gente falou sobre isso. Tá? Então, uma galerinha deu mole, tá? E aqui realmente não é gerente geral, é gerente de setor. Tá? A maioria eu acho que acertou, na verdade. Mas o mole da maioria não foi por aí. Quem deu mais mole não foi nem nesse ponto. E aqui eu pergunto, a primeira pergunta, se ele está sujeito a controle de jornada. Aqui foi talvez o mole da maioria. Porque muita gente falou assim, não, ele é gerente de setor. Como ele é gerente de setor, ele tem jornada de 6 horas, podendo chegar a 8. Cara, vocês estavam com a súmula na mão. Lê a súmula de novo. Onde está escrito que é 6 que pode chegar a 8? Em lugar nenhum. O que está escrito é 8. Ponto. É 8. A jornada desse cara é 8 horas. Então muita gente errou, deu mole, perdeu pontuação por conta disso. E, por fim, eu pergunto se a gratificação está sendo paga de forma correta. E aí uma galerinha que deu muito mole, na hora que vocês pegarem a prova de vocês e olharem, vocês vão falar, eu não fiz isso. Que mole. E aí não foi por falta de conhecimento, foi na verdade por, sei lá, a mente de vocês traiu vocês. Né? Ou não, tá errado, porque não é 40%, é 1/3. Gente, a lei fala pelo menos 1/3. Teve gente que chegou a falar assim, a lei fala pelo menos 1/3, mas aqui foi 40%. Gente, 40% é maior do que 1/3. Divide 1 por 3. Vai dar 33,333333. Quer dizer, 33,33%. O que é maior?
33,33% ou 40%? 40% maior. Então, se é no mínimo 1/3, 40 é mais do que o mínimo? É. Então tá certo, pô. Então, assim, uma galera deu um mole danado nessa questão aí, né? Mas perdeu ponto, lógico, por conta disso. Mas a resposta era essa. Tem jornada sim, controlada, é de 8 horas e o adicional está correto. Tá? Na chave de correção, quem já falou que tem a jornada controlada já ganhou um ponto. Quem colocou que a jornada é de 8 horas, mais meio ponto. E quem falou que o adicional está correto, meio ponto. Tá? Então, por isso que vocês vão olhar aí as notas de vocês variando. Que alguns erraram nas 8 horas, alguns erraram na falar que é correto. Alguns até eu cheguei a considerar, porque falaram que era gerente geral, mas disse que o adicional estava correto. E eu considerei, tá? Para não dar zero na questão. A última questão, né? É uma questão que também a galera deu muito mole. E aqui faltou um pouco de malícia, né? Porque a maioria até acertou. Não vou mentir para vocês, não. A maioria acertou. Fiquei até feliz com isso, porque eu gostei da malícia dessa galera. Mas teve um pessoal que não se atentou para uma coisa. Gente, o cara tá lá porque ele quer, mais ou menos. Porque, assim, é óbvio, a internet é melhor, ele quer falar com a namorada dele que é de fora. Bacana, ótimo. Mas ele não está lá só porque ele quer. Ele está lá porque ele está esperando mercadoria. Ah, professor, mas ele está se divertindo. Pô, quando eu estou dando aula para vocês, eu me divirto pra caramba. Então, eu não vou receber não pelo tempo que eu dou aula para vocês? Faz um raciocínio aí. Quem trabalha aqui da sala? Imagina que no trabalho de vocês tudo seja maravilha. Vocês adoram trabalhar porque a turma é legal, todo mundo é bacana, gente boa, se diverte, zoa, brinca e tal. Bom, trabalho maneiro pra caramba. Você fica satisfeito de ir pro trabalho. Por causa disso você não vai receber? Gente, prestem atenção. O artigo 4º, parágrafo 2º, quando ele excepciona o tempo à disposição, ele fala especificamente daqueles casos em que só o empregado está ganhando. Só o empregado está sendo bom só para o empregado. Aí sim, eu não vou considerar tempo à disposição. Nesse caso, estava sendo bom para o empregado? Estava. Mas, em contrapartida, era essencial que o empregado estivesse ali para o empregador receber a mercadoria dele. Então, não tem que se falar aqui em exceção a tempo à disposição. Pelo contrário, aqui é tempo à disposição. Tá? Então, assim, muita gente errou. Essa letra A valia 1 ponto, então por isso que vocês não perderam muito ponto. A questão das horas, né, o valor da hora extra, eu dividi aqui para vocês. Quem acertou o divisor 220 ganhou 1 ponto. Quem acertou que a hora dele dá 10 horas ganhou 1 ponto. Teve gente que esqueceu de falar que dá hora extra e acabou perdendo 1 ponto. Né? Mas quem acertou a hora extra de 15 ganhou a pontuação completa. Então essa letra B valia 3. Tá bem? Foi de graça, né? De nada para vocês. É um cálculozinho bem besta mesmo, porque como eu não tive como ensinar vocês nem fazer muitos exercícios com vocês, eu fiquei meio limitado com vocês aqui. Eu fiquei até com consciência pesada para não pegar pesado. Mas todo mundo entendeu muito bem, fez aí o cálculo, acertou. Acho que a maioria, 1 ou 2 provas só que não acertaram, mas também passaram perto e eu considerei bastante coisa. E é isso, galera. Essa é a nossa prova. Qualquer dúvida, falem comigo, de preferência no WhatsApp ou por e-mail, porque quando vocês ficam mandando para mim no Classroom inbox, né, que eu sei que tem como mandar, eu não sei ver direito, às vezes não aparece para mim, é um saco. Eu sou bem burro com essas coisas de computador, gente. Eu sou extremamente arcaico. Né? Eu sou novo, mas eu tenho alma de velho. Então, assim, eu peço para vocês que qualquer dúvida, se eu tiver somado errado a prova, me avisa, tá bom? Grande abraço para vocês, fiquem com Deus, que o Senhor os acompanhe.